Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Quarta-feira, 11 de dezembro, o Botafogo inicia um momento histórico, né, nos 130 anos gloriosos que temos. Galera, hoje começa o Mundial de Clubes e sim, eu vou chamar de Mundial de Clubes porque essa nova nomenclatura intercontinental é o Mundial 2024 e o Botafogo está jogando o Mundial. Começa hoje, a bola rola 14 horas, direto do estádio 974, o estádio dos Containers, lá em Doha, no Catar. Horário local 20 horas, né? Então tem 6 horas aí de fuso, ou seja, o dia hoje já está rolando. Eu estou gravando aqui agora em torno de 8h30 da manhã, então lá no Catar já passa do meio-dia. Mas o importante para a gente que está no Brasil é o horário de 14 horas. Transmissão da Globo com o Luiz Roberto, comentários do Roger Flores, do Júnior, transmissão no Sport TV com comentários do Lédio Carmona, transmissão na Cazé TV, várias opções aí para o torcedor alvinegro acompanhar a bola rolando. O Botafogo, campeão das Américas, contra o Pachuca, campeão da Conmebol, né? O título lá da Conmebol foi conquistado há bastante tempo atrás, ao contrário do nosso título, que foi conquistado aí no último dia 30, tá? No dia 1º de junho, olha só, ainda no primeiro semestre, o Pachuca venceu o Columbus Crew, equipe lá da Major League Soccer dos Estados Unidos, e se sagrou campeão da Conmebol, garantindo o direito de jogar o Mundial de Clubes. Existe uma diferença grande, até falei aqui ontem no vídeo, quem me acompanhou, entre como as equipes chegam, né? Se o Botafogo está num viés de alta, campeão brasileiro, tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores, tudo isso aí nos últimos 10 dias, o Pachuca teve uma queda no segundo semestre, né? Disputou o Apertura lá no México, né? Que corresponde ao primeiro turno lá no México, e ficou quase em último lugar, ficou em 16º lugar entre 18 equipes. Perdeu muitos jogadores importantes, né? E vive realmente um momento ruim. Outro ponto muito diferente entre Botafogo e Pachuca. O Pachuca entra, de certa forma, descansado. Seu último jogo foi no dia 9 de novembro, né? Então há mais de um mês atrás, enquanto o Botafogo cumpriu aí uma agenda rigorosa, né? Cheia de jogos, ainda por cima, jogos decisivos, em que não só a parte física foi muito exigida, como também a parte psicológica, né? A gente sempre falando aqui do psicológico. Botafogo, no final, tirou 10, né? Passou com louvor e agora vai ter esse Mundial pela frente, diante do primeiro adversário, o mexicano Pachuca. Então, se por um lado o Botafogo chega com muito mais ritmo de jogo, claro que também mais cansado que um adversário que está aí há mais de um mês se preparando para essa partida específica contra o Botafogo. O que esperar do Pachuca? Pachuca é uma equipe que é moderna, joga com grande intensidade, marcação forte, porém deixa espaços na zaga, né? O calcanhar de Aquiles dos mexicanos é justamente a defesa, os laterais que não recompõem tão facilmente, os volantes que têm dificuldade de sair jogando, perdem muitas bolas ali se pressionados, né? O Pachuca aí que deve tentar ali encher o meio de campo com 5 jogadores e ter apenas um centroavante venezuelano, né, à frente. Então assim, é muito difícil. Eu acho que é um jogo que o Botafogo tem que tomar cuidados defensivos, porque as equipes mexicanas para bobo não servem, né? Como diria o Galvão Bueno, são equipes que têm um futebol aí propositivo mesmo, né? E o Pachuca é assim, uma equipe perigosa na frente. Agora o Botafogo tem que saber explorar justamente essas falhas defensivas que fizeram o Pachuca justamente perder uma série de jogos no campeonato mexicano, né? É um jogo que, enfim, eu acho que se o Botafogo tivesse aí mais alguns dias de descanso, né? Digamos que o jogo fosse só no sábado, né? O Botafogo entraria com muito mais vibração. O que vai valer realmente é o ânimo. Inclusive o Arthur Jorge falou isso, né? A ambição de ganhar tem que ser muito maior do que o cansaço que os jogadores estão enfrentando, né? Foram longas horas de viagem na segunda-feira. O Botafogo acabou o jogo com o São Paulo, comemorou ali rapidinho, né?
e já teve que embarcar rumo a Doha, né? Pachuca já estava ali há alguns dias, desde a última sexta-feira, na capital do Catar. Galera, antes de eu falar mais sobre esse jogão das 2 da tarde, vamos passar aqui uma informação do jornalista Matheus Mandi, porque eu sei que já tem muita gente pensando em 2025. Eu ainda estou em 2024 e não sei se tão cedo eu quero sair de 2024, né? Mas, brincadeiras à parte, o Matheus Mandi falou dos jogadores que voltarão ao Botafogo em janeiro por causa do final dos empréstimos, tá? Então vamos à lista, que são 7 jogadores, tá? E um detalhe, desses 7 jogadores, apenas um deles deve ser reintegrado ao Botafogo. Ou seja, os que vão voltar de empréstimo, o Botafogo deve emprestá-los novamente, ou para a mesma equipe que já estavam, ou para outras equipes, tá? Então, encabeçando a lista, os zagueiros Felipe Sampaio, que estava no Atlético Goianiense, e o Segovão, né, o Luiz Segovia, no CRB. Também o volante Nilton, do Criciúma, o PK, o nosso Patrick de Paula, também no Criciúma, ambos rebaixados na Série A para a Série B. O Oyama, que se segurou com o Juventude na Série A, né, o Luiz Oyama, ainda remanescente lá da Série B. O Gustavo Sauer, no Cuiabá, e o Valentim Adamo, o jogador que estava no Chile, né, no União Espanhola, o centroavante, altão, jovem jogador, que nem chegou a atuar pelo Botafogo. Então, esses jogadores estão de volta. Dessa lista, o Nilton é o único jogador, segundo o Mandi, que deve, né, o volante, 24 anos, bom de bola, Nilton, que fez uma boa temporada lá no Criciúma, apesar do rebaixamento, né? Foram 31 jogos, dos quais 26 como titular, com um gol e uma assistência. Foi a performance do Nilton, e ele deve se integrar ao grupo, né, no ano que vem, em janeiro. Os outros jogadores provavelmente serão novamente emprestados ou até vendidos em definitivo. Caso do Emerson Urso, né, que tinha sido emprestado para o Vila Nova, e o Botafogo renovou esse empréstimo. Ainda tem 4 jogadores que encerram o seu vínculo com o Botafogo agora no final de ano, e o Botafogo não tem interesse de continuar com eles. É o Daniel Borges, que também jogou na Série B, que estava lá no América Mineiro, o Breno, o Chay, lembram do Chay? Claro, todo mundo lembra do Chay, e também o Juninho. São esses jogadores que vão encerrar o ciclo aí de Botafogo, né? Já não estavam no Botafogo há muito tempo, mas encerram o contrato e não terão esses contratos renovados. Galera, então acho que não tem o que discutir. O Nilton realmente é o jogador disparado que teve a melhor performance. Óbvio que o Botafogo tem algumas situações aí, o próprio PK, que também está vindo do Criciúma, é um jogador que, quando foi adquirido, né, por 6 milhões na época, é um jogador que tem um valor de mercado, e pode ser, vamos aguardar o que será feito aí do Patrick de Paula e os demais aí que eu citei. Pessoal, o Tairo Arruda, o nosso CEO, né, revelou numa entrevista ao GE que o John, né, isso aí a gente já podia imaginar, né, está muito animado e deve sim reforçar o Botafogo para o ano que vem, considerando que o Botafogo, né, não vou nem considerar Campeonato Carioca, né, mas tem Brasileirão, tem Supercopa, tem Copa do Brasil, novamente Libertadores e Super Mundial de Clubes. Então são várias competições, tem a Recopa também sul-americana, são vários troféus que estarão em jogo ano que vem. Então o Textor mesmo já tinha falado há pouco tempo atrás que 3 ou 4 grandes contratações deveriam acontecer para 2025, obviamente a gente sabendo que algumas peças desse elenco sairão, né? Acho que nem é o momento da gente ficar falando muito isso, mas a gente já imagina ali, Eduardo dificilmente continua, Marçal a mesma coisa, né? Tem uma listinha ali, né? O Gatito é uma dúvida se fica ou se sai, mas isso aí a gente fala mais à frente. Como eu disse, não é o momento da gente ficar discutindo ainda a barca, né? São aqueles burburinhos. O Igor Jesus muito valorizado no mercado europeu, Cuiabano a mesma coisa, alguns jogadores que provavelmente sairão, mas faz parte aí do ciclo do futebol, e certamente o John Textor vai buscar reposições à altura, né? Isso que é o mais importante, se bobear até de melhor nível, porque óbvio que o Textor lá na sua terra, né, nos Estados Unidos, vai querer o Botafogo enfrentando, né, no grupo da morte, PSG, Atlético de Madrid e também o Seattle Sounders, um Botafogo mais encorpado do que já está. Esse Botafogo glorioso, histórico, que fez história recentemente, ainda melhor. Então,
O futuro é brilhante. Galera, o Rodrigo, agora vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Jogador merengue, ex-Santos, ele deu uma declaração ontem após a vitória do Real Madrid. O Real Madrid ganhou lá na Itália do Atalanta por 3-2. O placar até parece que foi um jogo equilibrado, né? Mas só deu o Real Madrid na partida. O Rodrigo, ele entrou no jogo, aliás, aos 36 minutos do primeiro tempo, substituindo o Mbappé. O Mbappé teve uma lesão, inclusive passa a ser dúvida para o Mundial Interclubes da FIFA, tá? Essa aí, uma notícia aí importante. Mas o Rodrigo, ele falou o seguinte: boa sorte ao Botafogo e espero encontrar, né, o time brasileiro na final. Se isso acontecer, será um grande jogo. Palavras do Rodrigo, né? O Rodrigo com Y, já prevendo, né, o que normalmente ocorre, o duelo entre o campeão da Libertadores com o campeão da Europa, né? Mas esse ano a gente sabe, tudo com o Botafogo é mais complicado. A FIFA criou, né, essa fórmula aí, está sendo muito questionada, do campeão da Libertadores ter que passar por 2 etapas. Quando era uma etapa só, uma semifinal, já vinha criando problemas. Citei aqui ontem Internacional, Flamengo, Palmeiras, várias equipes brasileiras que caíram, né, nessa fase semifinal, né? Então agora o Botafogo vai ter quartas de final e semifinal. Se quiser enfrentar o Real Madrid, tem que passar por Pachuca logo mais e Al Ahly no sábado, né? Então são desafios grandes. Ao meu ver, hoje o Botafogo, né, numa situação normal, seria o amplo favorito. Ainda considero o Botafogo favorito, mas tem toda essa questão física, né? Tomara que o Botafogo resolva de fato a parada o mais rápido possível, até mesmo para começar a poupar os jogadores pensando no jogo de sábado, né? Mas temos que respeitar muito. O próprio Arthur Jorge também frisou: não adianta se falar de Real Madrid, já que temos 2 adversários de respeito, né, campeões dos seus continentes pela frente. Depois do jogo de sábado, se o Botafogo chegar até ele, é um timaço egípcio, né, africano, o campeão do continente africano, e a gente sabe como é difícil. O próprio futebol brasileiro, né, a seleção brasileira tem tido dificuldades aí, historicamente, de enfrentar equipes muito físicas do futebol africano. Então são 2 pedreiras, eu diria, né, dois desafios, né, melhor dizendo, grandes. Inclusive, se hoje é chamado de Derby das Américas, né, vale o troféu Derby das Américas pela FIFA, o jogo de sábado é chamado justamente de Challenger Cup, né, a Copa desafiante, o desafio, enfim. Então é exatamente o que teremos antes de pensarmos em Real Madrid. Enfim, e eu estou otimista, claro, mas sempre respeitando muito e sabendo que o Botafogo vai entrar com essa mentalidade de que não adianta pensar no Al Ahly e no Real Madrid, primeiro temos que superar o Pachuca, beleza? Estádio 974, um estádio que ontem até o Alex Telles comentou na coletiva ali, junto ao Arthur Jorge, que traz sentimentos misturados para ele, né? Foi o da estreia da Copa do Mundo há 2 anos atrás, ele jogando pelo Brasil, e depois o jogo com a Coreia também, que ele acabou tendo uma lesão, né? Uma lesão até séria, então ele estava muito feliz de retornar a esse palco e quem sabe reescrever a sua história lá no 974, né? O trio de arbitragem é um trio holandês, tá? Para a partida das 14 horas, Botafogo segue com o desfalque do Bastos e do Vitinho. O Vitinho nem viajou, né? O Bastos está relacionado, treinou ontem, mas não terá condições. O Arthur Jorge adiantou que o Bastos não joga. Então, o time do Botafogo para logo mais: John, Matheus Ponte, Adrielson e Barbosa, fechando a lateral esquerda o Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus e Thiago Almada. Uma boa sorte para o nosso fogão, que a gente consiga aí esse primeiro grande desafio, né, que é enfrentar o Pachuca, que a gente possa vencer e aí ter um pouquinho mais de descanso, se é que é possível, né? Quarta, quinta e sexta, e aí o jogo de sábado também no 974 contra o Al Ahly. No mesmo sábado, agora, dia 14, o Real Madrid volta a jogar La Liga, né? O jogo de ontem com a Atalanta foi pela Liga dos Campeões. Pela La Liga, o Real Madrid vai enfrentar o Rayo Vallecano, tá? Então,
enquanto o Botafogo estiver jogando, né? Esperamos, com o Al-Ahly, o Real enfrenta o Raio Vallecano, e aí sim, passando pelo Al-Ahly, o Botafogo pega o time merengue, né? No que seria um jogo histórico, independente do resultado. A gente sabe que o Real Madrid, o Botafogo tem consciência que o Real Madrid é o grande time, a grande equipe mundial, né? Mas o jogo é jogado. Galera, tô num misto de nervoso, com ansiedade, com otimismo, mas esperando demais ver a bola rolar, né? O Botafogo que acabou de jogar agora, acabou de jogar domingo no Newton e hoje entra em campo lá em Doha, né? Para disputar o Mundial, e parece que é um sonho que a gente está vivendo, independente do que acontecer. Tenho falado isso aqui, independente dos resultados desse Mundial, já é tempo de Botafogo. Deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal, dê aquela força. Se puder ajudar no Pix, a gente agradece muito. Canal Botafogo Digital, @gmail.com, é uma forma aí de vocês darem aquela moralzinha, né, pro canal Botafogo Digital. Tamo junto, fogão pra cima dos mexicanos. Vamos lá, vamos ganhar do Pachuca.